Marinha dos Estados Unidos batiza submarino nuclear Arkansas. O submarino nuclear Arkansas foi batizado no sábado, quase uma década depois de a Marinha dos Estados Unidos ter anunciado que um submarino da classe Virginia levaria o nome do estado. Carlota Walls Nair, uma das novas estudantes negras que acabaram com a segregação racial na Little Rock Central High School em 1957, lançou uma garrafa de vinho espumante no casco do submarino da classe Virginia na Newport News Shipbuilding, na Virgínia. Em 2018, o então secretário da Marinha, Ray Mabus, nomeou as 6 mulheres do Light Rock Nine como patrocinadoras do barco, além de Lanier Elizabeth Eckford e Gloria Ray Kalmarker também compareceram à cerimônia. Todos os patrocinadores tiveram suas iniciais soldadas em placas de aço quando a quilha do submarino foi colocada em 2022. A história está cheia de grupos de pessoas coletivas que se juntam para fazer algo acontecer, relatou o Arkansas Democrat Gazette, que Lanier disse em um discurso diante da multidão no estaleiro. Muitas pessoas estão por trás do submarino que batizamos hoje, semelhante à citação em nossa moeda. Pluribus unum, de muitos temos o SSN 800, mas muitos participaram da realidade de estar aqui hoje. O secretário da Marinha, Carlos Del Toro, chamou o barco de o melhor de nossas capacidades de força submarina. Ela sempre será impulsionada pelo legado orgulhoso de sua homônima, representada aqui hoje por 3 de seus corajosos patrocinadores que superaram tremendas adversidades como membros do Light Rock Nine, disse Del Toro. Vários palestrantes também destacaram o 83 aniversário do ataque japonês a Pearl Harbor, o evento que lançou os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. O submarino é o 5º navio nomeado para Arkansas, incluindo o navio de guerra. O mais recente foi um cruzador de mísseis guiados que foi desativado em 1988. O Arkansas é o 27º de uma série de submarinos da classe Virginia, o 13º construído no Newport News, um enorme estaleiro de propriedade da Huntington Ingalls Industries. Os outros submarinos são construídos no estaleiro Electric Boat da General Dynamics Corporation em Connecticut. A previsão é que o Arkansas seja lançado em 2025. MDA realiza o primeiro teste de interceptação de mísseis balísticos de Guam. A Agência de Defesa de Mísseis interceptou um alvo de ameaça de míssil balístico em um teste vindo de Guam, de acordo com o anúncio da agência na terça-feira. O teste é o primeiro evento de defesa de míssil balístico executado em Guam, observa a declaração. Enquanto o Pentágono trabalha para construir uma arquitetura integrada de defesa aérea e antimísseis em Guam, este é o primeiro teste de uma parte futura capacidade projetada para proteger a ilha estratégica de ameaças emergentes em evolução. No contexto da defesa nacional, uma das principais prioridades do Departamento de Defesa, Guam também é um local estratégico para sustentar e manter a presença militar dos Estados Unidos, dissuadir adversários, responder à crise e manter uma região Indo-Pacífica livre e aberta, diz a declaração. No teste, um sistema Aegis Guam com um radar AIM-TPY-6 e um sistema de lançamento vertical disparou um interceptador Standard Missile 3 Block 2A, que então abateu um alvo de míssil balístico de médio alcance lançado do ar, voando próximo à costa da base aérea Andersen, de acordo com o comunicado. O radar AIM-TPY-6, um novo sistema MDA projetado especificamente para a arquitetura de Guam e entregue lá no início deste ano, rastreou o alvo logo após o lançamento até a interceptação, diz o comunicado. O novo radar usa tecnologia de Long Range Discrimination Radar da MDA, posicionado no Alasca, na Clair Space Force Station, que terá seu próprio teste no ano que vem, antes de declarar capacidade operacional. Este é um tremendo esforço de grupo e fornece um vislumbre de como as organizações dentro do Departamento de Defesa se uniram para defender nossa terra natal. Guam agora e no futuro, disse o Tenente-General Rex Collins, diretor do MDA, na declaração. Coletivamente usaremos isso para desenvolver e validar a arquitetura de rastreamento conjunto das capacidades integradas de defesa aérea e de mísseis para Guam.
Os dados do teste contribuirão para o desenvolvimento contínuo do conceito, validação de requisitos e modelagem para o futuro sistema de defesa de Guam, o GDS, acrescenta a declaração. O GDS será construído usando uma variedade de componentes do serviço. O Exército dos Estados Unidos foi designado em 2023 para liderar o plano de aquisição e execução para a arquitetura de Guam. E o líder do Rapid Capabilities and Critical Technology Office do Serviço General de 3 Estrelas foi nomeado para montar uma equipe conjunta para vê-lo até o fim. O papel do MDA agora está focado principalmente no desenvolvimento de meios para conectar todos os sistemas que farão parte da arquitetura do GDS. A agência está estabelecendo um centro de comando combinado na ilha que hospedará todos os principais sistemas de comando e controle no negócio de defesa de mísseis, disse Collins em uma entrevista neste verão. Os componentes incluem o sistema de comando de batalha integrado do Exército, o sistema de armas Aegis da Marinha, o sistema terrestre Aegis que está sendo construído para Guam, o sistema C2 da Força Aérea e o sistema de gerenciamento de batalha e comunicação de controle e comando da agência, conhecido como C2BMC. Os próximos grandes esforços para a defesa de Guam precisarão abranger o engajamento simultâneo de todos os tipos de ameaças aéreas e de mísseis. E descobrir um método de gerenciamento de batalha que possa fazer tudo isso da maneira mais eficiente e eficaz possível, disse Tom Caraco, especialista em defesa de mísseis do Center for Strategic and International Studies. A ameaça voltou a essa necessidade, e essa necessidade é inegável. A arquitetura também depende de uma variedade de sistemas ainda em desenvolvimento, principalmente dentro do Exército. A Marinha fornecerá tecnologia e capacidade de seu sistema de armas Aegis. O serviço terrestre planeja trazer capacidade atualmente em campo com o sistema Patriot e seu IBCS, que conecta qualquer sensor a atirador no campo de batalha, bem como lançadores de mísseis de capacidade de médio alcance que foram colocados em campo pela primeira vez no final do ano passado. O Exército também incorporará o radar substituto do Patriot, o Lower Tier Air End Missile Defense Sensor e seus lançadores de capacidade de proteção contra incêndio indireto. Atualmente em teste de protótipo, a avaliação, embora o teste represente um passo à frente ao longo do próximo ano ou mais, a ilha será muito parecida com o que é hoje, diz Collins. Nosso primeiro dia de construção para começar a construir na ilha é 25, então até o final de 25 teremos a começar algumas construções militares em alguns dos locais. Rostec, nenhum país supera hoje a Rússia na produção de munições. Hoje a Rússia é o maior produtor mundial de munições, disse em uma entrevista ao jornal Krasnaya Zvezda Bikan Ozidoev, diretor industrial para armamentos, munições e produtos químicos especiais do consórcio Rostec. Talvez nenhum outro país do mundo produza munição em tais quantidades em comparação com 2022 e em 2023 teremos um aumento de 10 vezes na produção de munição, inclusive munição para artilharia mais de 6 vezes, munição para tanques mais de 30 vezes, equipamento de combate próximo 14 vezes, foguetes para lançadores múltiplos e sistemas de lança-chamas pesados mais de 6 vezes, disse o diretor. De acordo com sua avaliação, os indicadores acima serão superados até o final deste ano e seu crescimento significativo continuará em 2025. Nossos especialistas vão trabalhando no alcance, na precisão, na mobilidade, na defesa, na multifuncionalidade de canhões, obuseiros e morteiros. Estamos criando novas munições, miras, novos sistemas de controle de comunicação para integrar as baterias do circuito de informações. Um exemplo desse trabalho são os obuseiros Malva, capazes de atingir alvos a distâncias de várias dezenas de quilômetros. Esta moderna arma e sua munição, bem como a mais recente sistema de controle de fogo, garante a alta eficácia de combate desses obuseiros, acrescentou. Em fevereiro, o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, disse que, desde o início da operação militar especial, a produção de armamentos em certas áreas aumentou significativamente, em particular a produção de mísseis, projetos e bombas aumentou de 1.000% a 1.500%. Em julho de 2023, o vice-primeiro-ministro e ministro da Indústria e Comércio, Denis Manturov, disse que a produção de munição na Rússia havia crescido mais de 12 vezes e que a produção de equipamentos e armas em 2023 excedeu os números de 2022.
Oreshnik, em Belarus, menos de 10 minutos para atingir capitais europeias. Em 6 de dezembro, o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, pediu ao seu homólogo russo, Vladimir Putin, que implantasse o sistema de míssil Oreshnik no território do país. A Sputnik mostra quanto tempo levará para atingir alvos a partir da cidade de Brest. Hoje, 10 de 12 de 2024, o mandatário bielorrusso informou que o país tem 30 plataformas para instalar o Oreshnik. Segundo ele, a Rússia fornecerá gratuitamente mísseis do sistema Oreshnik para o país na segunda metade de 2025 para serem instalados nos sistemas de lançamentos bielorrussos. Possível tempo de voo do míssil Oreshnik, se for implantado em Belarus. Raio de ação 5.500 km, velocidade 3.000 km por segundo. De Brest até a Lituânia, Vilnius, 1 minuto e 7. Ucrânia, Kiev, 2 minutos e 7. Polônia, 3 minutos e 2. Finlândia, Helsinki, 5 minutos. Romênia, 5 minutos e 5. Alemanha, Ramstein, 6 minutos e 1. Paris, 8 minutos e 3. Londres, 8 minutos e 8. Estados Unidos entregam 847 mísseis Patriot para a Ucrânia, no valor de 3,26 bilhões. Os Estados Unidos transferiram pelo menos 847 mísseis Patriot para a Ucrânia por um total de 3,26 bilhões, segundo a análise do relatório de dos relatórios orçamentários do Pentágono feito pela Sputnik, após o lançamento do míssil balístico hipersônico Oreshnik pela Rússia em novembro. A Holanda enviou mais sistemas de defesa aérea Patriot para Kiev. Os Estados Unidos, por sua vez, acrescentaram mais 2 sistemas Patriot aos pacotes de ajustes subsequentes. Entretanto, mesmo com essas entregas adicionais, a Ucrânia precisava de mísseis interceptadores avançados, como os PAC-3 de modificação MSE, para garantir a operação completa dos sistemas de defesa aérea. Então, o exército norte-americano fez um contrato de 4,5 bilhões com a Lockheed Martin para adquirir mísseis MSE adicionais. O número exato de mísseis MSE transferidos para a Ucrânia não foi divulgado oficialmente, mas uma análise dos relatórios orçamentários do Departamento de Defesa dos Estados Unidos sobre o reabastecimento de seu próprio estoque deixa a situação mais clara. O primeiro relatório, publicado em janeiro de 2023, após a entrega do primeiro sistema de defesa aérea Patriot, mencionou a transferência de 956 milhões para a compra de mísseis, mas não especificou o tipo de mísseis envolvido, sendo a parte de um programa confidencial. O relatório seguinte, publicado em abril de 2023, revelou que a mesma soma foi adicionada ao orçamento do Exército dos Estados Unidos para reabastecer os estoques de mísseis MSE. Isso indica que os mísseis MSE faziam parte do programa secreto e foram enviados à Ucrânia. Relatórios posteriores do Departamento de Defesa dos Estados Unidos continuaram mencionando programas secretos para adquirir mísseis a fim de compensar os envios para a Ucrânia. A análise dos relatórios orçamentários do Exército dos Estados Unidos revela mais dados sobre as entregas de mísseis MSE, levando em conta que o custo médio de um míssil é de 3,85 milhões. Em todo o ano de 2023, o orçamento total de aquisição de mísseis MSE aumentou no valor original de 1,037 bilhão para 2,47 bilhões. Isso permitiu adquirir 375 mísseis MSE. Em 2024, o orçamento aumentou para 3,03 bilhões, permitindo comprar 472 mísseis dessa modificação. Em apenas 2 anos foram alocados 3,26 bilhões em financiamento adicional, permitindo a compra de 847 mísseis MSE para os sistemas Patriot. Em comparação, inicialmente foi planejado adquirir 252 mísseis em 2023 e 230 em 2024, menos da metade do número atual. De acordo com os relatórios, o Exército dos Estados Unidos encomendou 3.376 mísseis MSE para equipar e apoiar totalmente suas unidades. Conforme esse plano, quase 200 milhões também foram alocados em 2023 para substituir radares, lançadores e outros componentes do sistema Patriot.
igualmente enviados para a Ucrânia. Caças F-35 da Força Aérea Holandesa interceptam poderosas aeronaves espiãs das Forças Armadas Russas no Mar Báltico. A Holanda, sendo um dos principais patrocinadores da guerra na Ucrânia, entregou às Forças Armadas ucranianas todos os prometidos caças F-16 no valor de 24 aeronaves e está gradualmente aceitando o F-35A adquirido dos Estados Unidos, colocando em operação 39 unidades das 52 encomendadas. Além deste veículo Celt, não existe outros veículos em serviço na Força Aérea Holandesa. Envolvidos na contenção da Rússia, a Holanda enviaram seus F-35 das Forças Armadas para a Estônia, de onde controlam o espaço aéreo fronteiriço com a Federação Russa. Na última sexta-feira, 2 F-35 holandeses detectaram e interceptaram 3 aeronaves da Força Aérea Russa sobre o Mar Báltico. Desde o início deste mês, a aviação holandesa protege o espaço aéreo na fronteira oriental da OTAN. Com as imagens divulgadas pelo Departamento Militar, tratou-se da interceptação de uma aeronave de transporte militar russa AN-72 e de uma aeronave de reconhecimento Su-24MR das Forças Armadas especializada em coleta de dados eletrônicos. Ao mesmo tempo, a atividade de inteligência da OTAN ao longo das fronteiras com a Rússia, possivelmente em seu auge, é completamente ignorada. A Holanda demonstra sua prontidão e dedicação à defesa coletiva ao enviar os F-35 para a Estônia. Essas ações não só reforçam a segurança da OTAN, mas também destacam o comprometimento da Holanda com seus aliados na Europa Oriental. A participação ativa da Holanda na OTAN e na guerra da Ucrânia, com os envios de aeronaves avançadas com os F-35, mostra a importância da cooperação internacional e da preparação militar em tempos de tensão geopolítica. A capacidade de resposta rápida e eficaz da Força Aérea Holandesa sublinha a relevância do país na aliança militar e na defesa das fronteiras da OTAN. Com 200 km de alcance, radar avançado, a Força Aérea Alemã realiza teste bem-sucedido do míssil Meteor, validando avanços tecnológicos em defesa militar. A Força Aérea Alemã, Luftwaffe, alcançou um marco importante em suas operações militares ao realizar o primeiro disparo de teste do míssil ar-ar de longo alcance MBDA Meteor. O teste, conduzido a partir de um Eurofighter, foi realizado no Oceano Atlântico com apoio da base militar britânica em Losemouth, Escócia. Esse local foi escolhido devido à falta de instalações na Alemanha para teste dessa magnitude, destacando tanto os desafios logísticos quanto a cooperação europeia no campo de defesa militar. O Meteor é um míssil de alcance, além do alcance visual, BV-1, projetado para neutralizá-los até 200 km de distância, antes que estes entrem no espaço aéreo operacional com peso de 180 kg e comprimento de 3,67 metros. Ele incorpora radar avançado e sensores de proximidade, tornando-o altamente eficaz contra ameaças aéreas modernas. Essa nova adição ao arsenal da Força Aérea Alemã complementa os sistemas já existentes, como os mísseis Iris-T e AIM-120, AIM-1, elevando as capacidades defensivas da Alemanha para lidar com as ameaças aéreas sofisticadas, além de equipar os Eurofighters alemães. O Meteor também é integrado a aeronaves de outros países, incluindo o Dassault, Rafale da França, o Saab Gripen da Suécia, os Eurofighters da Inglaterra, Itália e Espanha. A Alemanha está demonstrando um forte compromisso com sua estratégia de defesa ao investir 521 milhões de euros na aquisição de mísseis Meteor, com entregas programadas para 2027. Esse esforço inclui um programa de atualização de meia-vida, que visa aprimorar o sistema de propulsão, orientação e alcance de dados do míssil, garantindo sua eficácia contra ameaças futuras. Recentemente, a Luftwaffe também validou melhorias no software do Meteor sob o programa P3EB, ampliando suas capacidades de alcance de dados e protocolo de engajamento. Esse avanço tecnológico reforça a posição da Alemanha como líder da integração de sistemas de defesa militar de ponta. Essas iniciativas refletem um alinhamento da Alemanha com sua estratégia nacional de segurança e indústria de defesa, que busca fortalecer capacidades nacionais, incentivar a inovação e promover a cooperação europeia em defesa militar. O sucesso do teste do Meteor não apenas melhorou a prontidão operacional da Luftwaffe, mas também demonstrou o compromisso da Alemanha em enfrentar os desafios de segurança contemporâneos ao lado dos seus aliados globais. Com tecnologias como o Meteor e parcerias estratégicas em constante evolução, a Alemanha se posiciona na vanguarda da defesa aérea militar,
pronto para proteger sua soberania e contribuir para a segurança coletiva da OTAN. Forças Armadas da Argélia revolucionam com um novo sistema de mísseis balísticos Iskander, projetado para controle de armas e reforço na defesa, com alcance de até 280 km. A Argélia acaba de elevar o nível da disputa militar no norte da África ao exibir publicamente um sistema de mísseis balísticos Iskander fornecido pela Rússia, um desfile militar de tirar o fôlego. A demonstração ocorreu durante as comemorações do 70º aniversário da Guerra de Independência, em novembro de 2024, e deixou claro que o país está modernizando suas forças armadas, se posicionando como uma potência regional preparada para qualquer desafio no setor de defesa. Com precisão devastadora e capacidade de atingir alvos estratégicos, o Iskander é um armamento e um símbolo do avanço tecnológico militar da Argélia. Essa apresentação pública reforça a posição de liderança e envia uma mensagem clara para seus vizinhos e para o mundo. A Argélia está pronta para definir os rumos da segurança regional no século XXI. O Iskander é a versão de exportação do sistema russo Iskander-M. É projetado para atender aos tratados internacionais de controle de armamentos com alcance máximo de 280 km. A precisão do sistema, com mais de entre 5 e 7 metros, o torna uma arma estratégica para ataques de alta precisão contra alvos críticos, como centros de comando, infraestruturas estratégicas e sistemas de defesa aérea. Além disso, suas ogivas avançadas e capacidade de mobilidade garantem maior flexibilidade e sobrevivência em combate. Entre 2014 e 2017, a Argélia adquiriu 4 regimentos dos sistemas Iskander, cada um composto por cerca de 50 veículos, incluindo 12 lançadores, 12 transportadores e carregadores de mísseis, 11 veículos de comando e diversas unidades de apoio. Este arsenal robusto simboliza a estratégia de fortalecimento da capacidade ofensiva do país, consolidando como uma potência militar regional. A primeira exibição pública do Iskander durante o desfile de novembro de 2024 confirmou o seu status operacional e reforçou o compromisso da Argélia em manter uma vantagem tecnológica frente aos desafios de segurança na região. Essa apresentação pública em um evento de grande relevância nacional simboliza a centralidade do sistema na estratégia de defesa argelina. A modernização militar da Argélia é sustentada por sua longa relação com a Rússia, iniciada na época da Guerra Fria, quando a União Soviética era o principal fornecedor de armas para o país. Atualmente, essa parceria inclui o fornecimento de sistemas avançados como o Iskander-E, caça Su-30 MKA, sistemas de defesa aérea S-400 e modernos navios de guerra. A profundidade dessa relação se reflete na disposição russa de fornecer tecnologia de ponta, treinamento, manutenção e transferência de conhecimento, permitindo às forças armadas da Argélia maximizar a eficácia do seu arsenal. Além disso, as condições de financiamento favoráveis oferecidas por Moscou fortalecem ainda mais essa aliança estratégica. Diante de um cenário de segurança complexo, marcado pela instabilidade do Sahel, conflitos em curso na Líbia e tensões com Marrocos, as Forças Armadas da Argélia têm priorizado a aquisição de armamentos avançados. O Iskander, com sua capacidade de ataques rápidos e precisos, é peça-chave nessa estratégia de sua ação. Com essa modernização, as Forças Armadas da Argélia buscam se estabelecer com uma potência militar tecnologicamente avançada e autossuficiente. O investimento em sistemas como o Iskander reforça suas capacidades defensivas e posiciona como um ator estratégico na configuração de panorama e segurança do norte da África. Enquanto persistem as tensões regionais, o avanço das Forças Armadas da Argélia reafirma sua posição como potência dominante, preparada para enfrentar os desafios futuros e proteger sua soberania. Exército Brasileiro vence governo em questões ideológicas e garante a aquisição de 36 viaturas blindadas de combate ao buzeiro propulsado 155 mm sobre rodas. Em um novo capítulo da disputa pela modernização das Forças Armadas Brasileiras, o Tribunal de Contas da União, TSU, liberou no dia 4 de dezembro a aquisição de 36 albuzeiros propulsados 155 mm sobre rodas pela empresa israelense Elbit Systems,
declarando improcedente a medida cautelar solicitada pela empresa francesa KNDS, terceira colocada na licitação. A decisão do TSU, que considerou o processo licitatório regular e o produto oferecido como um dos melhores do mundo na sua categoria, abre caminho para a modernização da artilharia do Exército Brasileiro. Em que pese a decisão agora favorável ao Exército Brasileiro, vale lembrar que a negociação estava travada por questões ideológicas do governo, sobretudo por orientação de Celso Amorim, assessor-chefe de assuntos internacionais da presidência e ex-ministro da Defesa, conforme afirmou o ministro da Defesa José Múcio durante o evento da Confederação Nacional da Indústria. Relatado pelo ministro Haroldo Cedrais, o acordão do TSU concluiu que não houve irregularidades no certame conduzido pelo Comando Logístico do Exército. A Corte destacou que os critérios de avaliação utilizados foram rigorosos e bem estruturados, seguindo metodologias reconhecidas internacionalmente. Restou comprovada a maturidade do produto ofertado pelo licitante, declarada vencedora, considerado de produção seriada, consolidada, com ao menos 11 vendas anteriores, diz o documento. A decisão também afastou alegadas irregularidades quanto ao sigilo de informações sensíveis e concluiu pela inexistência de atraso deliberado na homologação do processo. Em outubro, segundo registra o portal UOL, o processo encontrou obstáculos no âmbito do governo federal, segundo José Múcio, Celso Amorim, ex-assessor-chefe de assuntos internacionais da presidência, ex-ministro da Defesa, tendo orientado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a não prosseguir com o contrato. O ministro atribuiu o impasse a questões ideológicas, mencionando o contexto do conflito entre Israel e Hamas. Houve agora uma concorrência, uma licitação em vencer os judeus, o povo de Israel, mas por questão da guerra do Hamas, os grupos políticos, nós estamos com essa licitação pronta, mas por questões ideológicas nós não podemos aprovar, afirmou Múcio, referente à empresa vencedora, a israelense Elbit Systems Land Limitada. A Elbit Systems, que venceu a licitação, não possui participação no governo israelense e conta com duas subsidiárias no Brasil, a AEL Sistemas em Porto Alegre e a Ares Aeroespacial no Rio de Janeiro. Ambas integram a Base Industrial de Defesa Brasileira e participam de programas estratégicos das Forças Armadas, incluindo o Projeto Gripen. O sistema Atmos, montado em um chassi Tatra P8 15 6x6, atendeu a todos os requisitos do edital, sendo reconhecido como um dos melhores obuseiros em sua categoria. A aquisição visa modernizar a artilharia de campanha do Exército Brasileiro, ampliando a capacidade de apoio de fogo da Força Terrestre. Reino Unido recrutará pessoas com transtornos de autismo devido à falta de recrutas, diz mídia. O Ministério da Defesa se livrou de uma dúzia de restrições que costumava selecionar centenas de candidatos todos os anos, escreveu Dan Paper na terça-feira, 10/12/2024. Agora, de acordo com relatos da mídia, aqueles que desejarem ingressar nas Forças Armadas e sofrerem de uma série de doenças serão considerados aptos até que se prove sua inaptidão. Além disso, pessoas com história de dependência de álcool, drogas e dores nas costas não serão automaticamente rejeitadas. As flexibilizações também se aplicam a candidatos com enxaqueca, acne, eczema e hipertensão, bem como aqueles que sofreram fraturas ou cirurgia de banda gástrica, que é um tipo de cirurgia bariátrica. O Ministério da Defesa, em uma tentativa de lidar com a crise de recrutamento, permitirá que jovens com
ansiedade, autismo, fadiga crônica entrem para as Forças Armadas, escreve o jornal britânico, citando a orientação revisada do serviço sobre a avaliação da aptidão para o trabalho. Um relatório do Comitê de Defesa do Governo da Inglaterra afirmou que o exército inglês não está preparado para uma possível guerra prolongada de grande escala devido à escassez de pessoal e a problemas de recrutamento e retenção. O Comitê de Defesa pediu que o governo fizesse uma escolha difícil, investir totalmente no exército, reconhecer que a priorização adequada das operações de combate significaria menos disponibilidade para a realização de mais tarefas. De acordo com o Ministério da Defesa da Inglaterra, o tamanho do exército, da marinha e da força aérea foi reduzido de 207 mil no ano 2000 para 131 mil no ano de 2024. Nova rota da seda informal. China pode turbinar PAC e rotas de integração sul-americana. Especialista destaca que os investimentos chineses em infraestrutura podem contribuir para o projeto de integração sul-americana do governo federal e ter um efeito desencadeador no processo de reindustrialização do Brasil. O governo federal lançou recentemente, por meio do Ministério do Planejamento e Orçamento, o projeto Rotas de Integração Sul-Americana, que cria 5 rotas ao longo de 11 estados brasileiros, conectando o país a vizinhos da América do Sul. As rotas previstas são Ilha das Guianas, que liga os estados de Roraima, Amazonas, Pará e Amapá, a Guiana Francesa, ao Suriname, a Guiana e a Venezuela. A Amazônica, que liga o Amazonas, a Colômbia, ao Peru e ao Equador. Quadrante Rondon, que liga Acre, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso ao Peru, a Bolívia, ao Chile. Bioceânica de Capricórnio, que liga Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina, ao Paraguai, Argentina e ao Chile. Bioceânica do Sul, que liga Santa Catarina e Rio Grande do Sul ao Uruguai, Argentina e ao Chile. No anúncio de lançamento, o MPO afirma que o programa visa aumentar o comércio com países vizinhos e que traz a necessidade de rotas mais curtas e menos custosas, além de facilitar o escoamento das exportações brasileiras para mercados emergentes do Pacífico. No relatório do projeto, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou que o programa permitirá avanços sociais inestimáveis da população brasileira aos países vizinhos do nosso continente. E ressaltou que existem 190 obras de infraestrutura presentes no novo programa de aceleração do crescimento que possui caráter de integração espalhadas nos 11 estados. Ela destacou ainda a importância dos benefícios de fomentar as transações entre os países sul-americanos e caribenhos. Os dados são reveladores, enquanto os países europeus transacionam entre si 68% dos bens e os asiáticos quase 60%, nós, sul-americanos e caribenhos, transacionamos apenas 14% dos bens entre nós. A integração pode e deve aumentar esse indicador. São bens agrícolas, minerais e industriais brasileiros que podem encontrar nos vizinhos o mercado ávido a crescer, escreveu a ministra. A integração sul-americana é uma prioridade para o Brasil desde a cúpula de Brasília de 2000, quando foi lançada a iniciativa para a integração da infraestrutura regional sul-americana, que posteriormente foi incorporada ao Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento da União das Nações Sul-Americanas. É o que destaca em entrevista Diego Pautasso, doutor em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e autor do livro A China e a Nova Rota da Seda. Ele afirma que os projetos de integração foram descontinuados em função de fatores internos do Brasil, como a Operação Lava Jato, os ataques ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, as crises institucionais e também devido à fragmentação e divergência política na América do Sul. O que o governo está fazendo com as rotas de integração sul-americana é voltar a dar centralidade ao projeto de integração regional, sem a qual as demais dinâmicas comerciais de investimento e a própria liderança brasileira ficariam limitadas. Então, eu creio que esse é um projeto absolutamente determinante. É fundamental que o Brasil recupere a capacidade de liderar. Para isso, precisa ter capacidade de financiamento, precisa ter o BNDES, precisa ter um projeto para a integração sul-americana, afirma Pautasso. Acrescenta que, além da retomada de projetos de integração regional por si só, é crucial que o país acesse a bacia do Pacífico através da costa latino-americana do Pacífico, sobretudo por meio do Chile e Peru. Para isso, poderia contar com investimentos da China por meio das sinergias entre as múltiplas iniciativas sino-brasileiras que incluem o novo PAC. A China pode turbinar o PAC, turbinar as rotas de integração sul-americana com esses acordos de sinergia com o Brasil.
que o Brasil fez, que eu tenho chamado de uma nova rota da seda informal, frisa um especialista. O analista observa que a integração sul-americana resulta em comércio, investimento, acesso a mercados do Pacífico e no protagonismo da liderança brasileira. Além disso, se bem planejado e articulado com políticas de desenvolvimento e investimento em infraestrutura, teria um efeito desencadeador no processo de reindustrialização, que é imperativo no Brasil e que tem também um programa muito interessante, que pode ser elemento de articulação com os investimentos chineses, que é a nova indústria Brasil. Então vejamos, um grande investimento, um programa ferroviário tem um grande efeito sobre a indústria metalúrgica e demais segmentos industriais relacionados a esse tipo de setor de implemento ferroviário de transporte. Nesse sentido, o Brasil deveria sim articular os investimentos chineses, a PAC, as rotas de integração sul-americana e a nova indústria Brasil. Ele afirma que a questão do financiamento é absolutamente determinante ao desenvolvimento, destacando que, no atual momento, o governo se encontra constrangido pelo marco fiscal herdado da lei do teto de gastos, que, segundo ele, embora a flexibilidade pelo arcabouço fiscal ainda é bastante limitado. Pautaz aponta que uma parte do orçamento foi capturado pelo Congresso por meio de emendas PIX, orçamento secreto, entre outras coisas, o que limita muito a capacidade do governo brasileiro de investir. Nesse contexto, o papel dos bancos multilaterais se torna essencial. O fortalecimento do BNDES, o apoio de bancos multilaterais como o Banco do BRICS, o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura e os próprios bancos chineses e os fundos que os chineses têm colocado à disposição são e serão determinantes para que esses programas que o Brasil anunciou como PAC, as rotas de integração sul-americana, recebam os investimentos compatíveis com a sua abrangência, com a necessidade não só de revitalizar a infraestrutura e a logística do Brasil, como de impulsionar o desenvolvimento da integração territorial e reindustrialização. O projeto Rotas de Integração Sul-Americana é resultado de um trabalho conduzido pela ministra Simone Tebet, que tem a dupla finalidade de promover a retomada do comércio do Brasil com os países vizinhos e, ao mesmo tempo, de médio prazo, criar condições para a bio-oceanidade, que é a conexão do Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico. É o que aponta Luciano Wexwell Severo, economista, doutor em Economia Política Internacional, professor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana desde 2011 e atual subsecretário de Articulação Institucional do INPEL, como coordenador de projetos Rotas de Integração Sul-Americana. Atualmente, o comércio do Brasil com os vizinhos é cerca de 3% do comércio do Brasil com o mundo, ou seja, ele é abaixo e há um interesse muito grande de estimular o crescimento. Uma das formas é criar vias, sejam rodoviárias, ferroviárias ou hidroviárias, para estimular essas relações, afirma Severo. Ele ressalta que o MPO mapeou 190 projetos que estão incluídos no novo PAC e que têm impacto sobre a integração regional, como rodovias, hidrovias, ferrovias, portos, aeroportos, linhas de transmissão elétrica e redes de fibra óptica, que ligam o Brasil com os demais países da América do Sul. Tem presença muito grande na região próxima das fronteiras dos 11 estados brasileiros, que faz fronteira com os países vizinhos. Nós entendemos que a participação dos capitais chineses nesse processo pode servir de estímulo para a execução dessas obras, para a conclusão dessas iniciativas. Severo acrescenta que, dos 190 projetos, um terço já tem recursos garantidos pela Lei Orçamentária Anual de 2024, pelo projeto de Lei Orçamentária de 2025. Outra parte dos recursos desse projeto virá de empresas estatais ou de fundos públicos, mas tem uma parte que vai depender de concessões de investimentos privados. Então, há uma grande expectativa de que o capital chinês possa contribuir para a realização dessas obras, explica. Severo enfatiza que, atualmente, quando se pensa na reindustrialização, no esforço de deter a desindustrialização brasileira vigente nas últimas décadas e também a reprimarização da pauta de exportações, quando se pensa nesse esforço industrializador, a gente olha diretamente para a América do Sul, pois é na região que o Brasil tem condições de realizar a faceta mais dinâmica da economia brasileira, que é a indústria. É para a América do Sul que o Brasil destina hoje cerca de um terço do total de bens industrializados de média e alta intensidade tecnológica. Ele lembra
que hoje o Brasil vende mais para o Chile do que para a Espanha, vende mais para a Colômbia do que para Portugal, vende mais para o Paraguai do que para a Inglaterra, e vende mais para o Peru ou para o Uruguai do que para a França, o que explica a importância da integração regional. Com o tempo, com o desenvolvimento tecnológico, será possível colocar muitos produtos, inclusive do agro brasileiro, mas também muito da indústria de transformação dos países, nos países do Pacífico. Ele afirma ainda que o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia cria condições também para que os países da América do Sul, que não têm acesso ao Atlântico e que agora, com a bio-oceanidade, poderão tê-lo, tenha muito interesse nisso. A ministra Simone Tebet esteve em vários países vizinhos, foi aos estados da fronteira. Esse trabalho do Ministério do Planejamento foi feito com uma escuta ativa muito presente dos estados brasileiros e também dos países vizinhos. E a ministra levou esse projeto, inclusive, para a China. Ela também esteve na Arábia Saudita em reuniões com investidores, com a finalidade de buscar recursos para financiamento, sobretudo de projetos ferroviários que pudessem fortalecer esse modal de transporte dentro do Brasil e estender as linhas que já existem ou que estão em planejamento até os nossos países vizinhos, eventualmente chegando ao Pacífico. Aí sim, com a possibilidade de ferrovia, uma ampla gama de produtos podem ser incorporados na lista, porque o modal ferroviário possibilita que muito mais produtos sejam viáveis de cruzar cordilheiras e de chegar no Oceano Pacífico. Então, daí a importância do capital chinês, concluiu. Após firmar um acordo de 46 bilhões para 24 jatos Typhoon, a Força Aérea do Catar recebeu mais 12 novos caças, tornando-se competitiva com as demais forças armadas mundiais. A Força Aérea do Catar confirmou hoje a aquisição de 12 novas aeronaves de combate multifuncional Aerofighter Typhoon. Esse movimento estratégico faz parte do contínuo investimento das Forças Armadas do Catar no aprimoramento das capacidades de defesa e no fortalecimento dos laços com a Inglaterra. Anteriormente, em dezembro de 2017, o Catar havia firmado um acordo de 6 bilhões de libras para a compra de 24 jatos Typhoon, fabricados pela BAE Systems, na unidade Wharton. Os jatos estão sendo entregues gradualmente. Os dois últimos de pedido inicial estão previstos para chegar até o final de 2025. A Força Aérea do Catar, parte das Forças Armadas do país, opera uma frota diversificada de aeronaves de combate multifuncionais, além do Aerofighter Typhoon. A frota inclui 36 jatos Dassault Rafale, 48 caças Boeing F-15, com opção para mais 36 aeronaves. Esse conjunto diversificado de aeronaves reflete o compromisso do Catar em manter uma defesa aérea robusta e tecnologicamente avançada. A aquisição dos novos Aerofighter Typhoon representa um passo significativo no fortalecimento das capacidades de defesa do Catar. Essa expansão não só reforça a força aérea do país, mas também destaca a parceria estratégica com a Inglaterra. Dessa forma, o Catar continua a consolidar sua posição como uma potência militar regional, equipando-se com algumas das tecnologias de aviação mais avançadas disponíveis. Com a entrega gradual dos jatos pela BAE Systems, o Catar garante a implantação contínua de sua estratégia de modernização militar. Assim, o país se prepara para enfrentar desafios futuros com a força aérea equipada e pronto para responder a diversas ameaças. A confirmação da aquisição dos Aerofighter Typhoon é um testemunho do compromisso do Catar em investir em sua defesa e fortalecer alianças internacionais estratégicas. Empresas navais francesas e turcas mexem em interceptadores de torpedos. As empresas navais francesas e turcas estão monitorando de perto os esforços da indústria para criar um interceptador de torpedo cinético, preparando suas próprias abordagens tecnológicas para levar ao mercado caso as marinhas superem sua apreensão em relação ao conceito futurista. Por décadas, marinhas ao redor do mundo têm experimentado uma ampla gama de contramedidas para distrair, confundir e atacar torpedos que se aproximam, ameaças notoriamente astutas a navios de guerra. Mas os resultados até agora são mistos.
Agora, um consenso crescente entre especialistas do setor sugere que a capacidade de interceptar fisicamente torpedos inimigos é algo como o santo grau em um jogo de gato e rato que favorece o atacante. No futuro, devido ao desenvolvimento do sistema de torpedos e ao quão inteligentes eles se tornaram, às vezes enganar ou bloqueá-los não será suficiente. Naquele momento, você deve ter capacidades adicionais que podem incluir uma medida de destruição brusca, diz Hamit Aykol, presidente da Aselsan da Turquia. Durante um painel de discussão na Feira Comercial Aeronaval em Paris no mês passado, tanto a Aselsan quanto a Naval Group confirmaram independentemente que cada um deles está conduzindo pesquisa e trabalho de desenvolvimento para construir contramedidas de torpedos de destruição pesado que apresentam seu próprio conjunto de complexidades. A mira subaquática é muito mais difícil do que no ar, devido às leis da física, e embora os torpedos se movam mais lentamente do que os mísseis de cruzeiro, eles ainda são difíceis de detectar. Anthony Kaufman, gerente de marketing de sistemas subaquáticos da Naval Group, diz que são, em parte, os desafios únicos encontrados no ambiente de águas profundas que ajudam a explicar por muitos sistemas ainda não estão suficientemente maduros para serem integrados às Forças Armadas. Embora vários interceptadores de torpedos cinéticos já tenham sido desenvolvidos, grande parte de sua capacidade letal ainda precisa ser testada e sua confiabilidade permanece em grande parte incerta. Um sistema existente é o Torb Booster, fabricado pela israelense Rafael, que emprega sinais acústicos genéricos ou personalizados para atrair o torpedo para perto de um chamariz que explode a curta distância, um mecanismo que não convence. Kaufman: não acreditamos nisso porque é baseado em sedução, onde você precisa ser capaz de atrair o torpedo a menos de 20 metros de contramedida. Ele nunca chegará tão perto. O torpedo entenderá bem antes, disse ele na conferência Euronaval. A Marinha da Índia é o único cliente internacional conhecido que comprou o Torb Booster após o anúncio da Rafael em maio e que estava fazendo a parceria com a empresa local Bharat Dynamics Limited para equipar navios indianos com a tecnologia. Kaufman previu que a maturidade dos conceitos e projetos de tecnologia de torpedos de destruição total ocorrerá mais ou menos por volta de 2030. Este cronograma coincide com o estabelecimento pela Agência Europeia de Defesa em relação ao projeto de demonstração de torpedo antitorpedo ATT, que se baseia em trabalhos anteriores realizados pela Atlas Electronic da Alemanha e pela organização de pesquisa holandesa TNO. O objetivo é atingir o projeto pronto para produção em 2028. Já foi aprovado que o sistema pode detectar com sucesso o torpedo de ataque e posteriormente ativar o torpedo antitorpedo, indicando que o efeito desejado pode ser alcançado, disse Jurgen Skrabak, chefe da unidade de domínio marítimo da EDA. A autoridade acrescentou que negociações estão em andamento para que mais Estados membros da União Europeia participem do projeto. Israel afirma ter destruído depósitos de armas estratégicas na Síria. O exército de Israel disse nesta terça-feira, 10 de 12 de 2004, que destruiu a maioria das armas estratégicas da Síria nas últimas 48 horas, lançando mais de 350 ataques aéreos contra alvos militares do exército do ex-presidente sírio Bashar Assad. Nas últimas 48 horas, o exército de Israel atacou a maioria dos estoques de armas estratégicas na Síria, evitando que caísse nas mãos de elementos terroristas. Aeronaves tripuladas voaram centenas de horas sobre o espaço aéreo sírio, conduzindo mais de 350 ataques aéreos junto com caças, disse o comunicado. Ontem, navios lançadores de mísseis da marinha israelense atacaram simultaneamente duas instalações navais sírias, o porto de Al-Baida e o porto de Latakia, onde estavam atracadas 15 embarcações navais sírias. Foram destruídos dezenas de mísseis mar-mar com alcance de 80 a 190 km. Cada míssil possuía cargas explosivas significativas, representando ameaça a embarcações civis e militares da região. Ainda segundo o exército israelense, aeronaves tripuladas conduziram mais de 350 ataques aéreos em conjunto com caças de combate.
destruindo baterias antiaéreas, bases aéreas da Força Aérea Síria, desenho de instalações de produção de armamentos em Damasco, Homs, Tartus, Latáquia e Palmira. Foram neutralizadas armas estratégicas, incluindo mísseis Scud, mísseis de cruzeiro, mísseis superfície-mar, superficiais, superfície, drones, caças, helicópteros de ataque, radares, tanques, hangares e outros. Já o Centro de Controle de Fogo do Comando do Norte do Exército Israelense realizou ataques aéreos contra 130 alvos na Síria, incluindo depósitos de armas, estruturas militares, lançadores e posições de disparo. No dia 27 de novembro, grupos armados da oposição síria lançaram uma ofensiva em grande escala contra o exército regular a partir do noroeste do país. Em meio de 2 semanas, as forças contra o governo assumiram o controle de várias cidades importantes como Alepo, Rami, Homs, chegando à capital Damasco. No domingo 8, onde proclamaram a queda do presidente Bashar al-Assad, que ocupava a presidência desde 2000, após a morte de seu pai, Hafez al-Assad, em 1930 e 2000, que governou a Síria durante as 3 décadas anteriores. O ex-presidente sírio, juntamente com a sua família, buscaram asilo na Rússia por questões humanitárias, disse uma fonte do Kremlin. Muitos países manifestaram preocupação com os acontecimentos na Síria, instando todas as partes a garantir a segurança, integridade e soberania do país, bem como a iniciar um diálogo nacional com a participação de todos os setores que compõem a sociedade síria. Mais cedo, o comando da oposição, a Armada Síria, anunciou que assumiu o controle da cidade de Deir ez-Zor, no noroeste do país, ontem. O comando do Conselho Militar de Deir ez-Zor anunciou que não recebe ordens das forças democráticas sírias, liderada pelos curdos, que se juntará à oposição armada em Damasco.